A graça e a paz, amados, aleluia. Ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a honra, o louvor, a glória e a majestade. Ao Senhor Jesus, o poder, o domínio para toda a eternidade. É o Espírito Santo da graça que com o qual fomos selados e que nos ensina todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Sou o pastor Luiz, da Igreja Presbiteriana das Nações, aqui em Condeba, Bahia, e este é o canal Jesus Vem. O propósito desse canal é de estarmos ministrando a palavra de Deus e trazendo um despertar a você que ama ao Senhor e tem toda essa esperança de a qualquer momento estar deixando a terra e passando, vivenciando essa graça, o arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu estou com um texto aqui em João 17, versículo 20 ao 23, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes, como também amastes a mim. Jesus, em João capítulo 17, ele faz essa oração fervorosa, como ele fez tantas outras, e ele fez esta exclusivamente ao nosso favor. Ele ora por ele ora pela igreja, pelos apóstolos ali, e pela igreja futurística, a qual fazemos parte, a igreja do século 21. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o intuito da oração de Jesus, que eu, que você, que os demais cristãos em todo o mundo pense da mesma maneira. Vai haver o arrebatamento? Vai haver arrebatamento. Qual a condição de passar pelo arrebatamento? Santificação, que vem pela obediência do Evangelho, todo mundo pensando igual, reconhecendo a doutrina de uma forma igual. Tem a doutrina fundamental que não pode ser mudada. Então, todo cristão agora que é realmente cristão, crê na palavra de Deus. Lembrando que Jesus ele falou algo que devemos considerar muito. Em João também 7, versículo 37, me falha a memória, vou até estar lendo aqui com os amados. João no capítulo 7, versículo 37, diz assim: que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Ele falou isso do Espírito Santo de Deus. Então quem tem realmente o Espírito Santo de Deus é aquele que crê em Jesus por meio da palavra. Não é de adivinhação, não é de sentimento, porque o coração do homem é mais enganoso que tudo. Uma hora quer uma coisa, outra hora não quer, uma hora sente, outra hora não sente, uma hora é, outra hora não é. Então não podemos confiar no nosso coração, mas o conselho de Deus é confiarmos na palavra, que é imutável, vai passar os céus e a terra, diz o Senhor Jesus, mas as palavras de Jesus não passará. Nesta palavra podemos confiar, e esta palavra ela nos leva a pensar todos de uma mesma maneira, coisa que não tem acontecido. Então, quando olhamos para a igreja primitiva, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, prodígios, milagres, sinais miraculosos, olhamos para a igreja primitiva, somente palavras, nada tem acontecido. Por quê? Porque a fé que produz o milagre vem pelo ouvir da palavra de Deus. É o que está escrito aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10. Só que a palavra de Deus não está sendo pregada. Está sendo pregada, ainda que não haja outro evangelho, se prega um outro evangelho. Como entender isso? Aos Gálatas, no capítulo 1,
o apóstolo Paulo fala no versículo 7, tem alguns que estão transtornando o povo de Deus com outro evangelho, ainda que não haja outro, mas pela má interpretação, ou por uma interpretação, como posso dizer aqui, né? Porque tem alguns que não buscam a glória de Deus, buscam a sua própria glória, tem os seus projetos pessoais, que não faz parte dos projetos de Deus, então vai pregar manipulando a igreja. Quer ver uma forma de manipular a igreja? É dizer, usar um versículo bíblico, né? Dizer que é de Deus. Ó, aquele que dá mais, né, vai receber mais. Não, não é assim. Nada disso. Então, em cima disso, se prega que tem que dar dízimo dobrado, porque quem dá dízimo dobrado vai receber a bênção dobrada. Dupla honra, como tem sido anunciado por alguns ministérios. Quem dá duplo dízimo recebe dupla honra. Irmãzinha lá, a senhorinha colocou, né, as moedinhas e teve honra. Ela foi honrada. Foi Jesus que disse, ela deu mais que os outros. Mas ela deu só moeda, e agora? A honra está na quantidade ou na qualidade? Então, não dá para pensar igual esses. Porque estão querendo manipular a igreja para tirar o que a igreja tem. E isso é pecado aos olhos de Deus. Isso é o culto a Mamon, não é a Deus, não é a Cristo. Então, veja bem. Aí, o apóstolo ainda diz no versículo 8 e 9 de Gálatas 1. Se vir um anjo do céu, ou nós mesmos, pregarmos um outro evangelho que não é este aqui, é maldição para quem escutar. Não aceita não. É anátema, é maldição. Meu querido, olha para a igreja. Eu vou citar algumas situações e vou lembrar você do texto, e você vai aí analisar, como está lá em 1 Coríntios 14, julgai as profecias. Então você vai julgar, amém? Veja bem, lembrando, Jesus Cristo foi a Jerusalém com 12 anos e pregou, e começou a conversar com os doutores da lei, e todos espantados, de onde vem essa sabedoria nesse menino? E Jesus nos deixava sem resposta, os doutores da lei, muito conhecimento, unção divina, poder, o Espírito Santo operando em Jesus. Só que Maria encontra Jesus no terceiro dia e diz, filho, o que você fez? Tão preocupado aqui, você está aí. A mulher não sabe que convém cuidar das coisas do meu pai? Verdade, verdade. Só que o pai confiou Jesus, a tutela, né, a Maria. Maria tinha que cuidar de Jesus por mandamento de Deus. Deus o escolheu. Ela foi a bem-aventurada. E agora ele tinha que obedecer a ela. Como ele obedeceu também até Pôncio Pilatos, quando disse, eu tenho poder sobre ti, para te matar ou não. Tem porque recebeu do alto. Maria recebeu a graça de ser mãe de Jesus na terra, e foi de Deus. Então Maria pega Jesus e leva Jesus para casa. E Jesus não aparece mais no cenário até no dia do batismo, quando estava quase com 30 anos, 29 anos e meio mais ou menos. O que tem isso a ver, pastor, com a Sagrada Escritura, com Jesus orar, com pensarmos da mesma forma? Filho, é o que eu vou citar agora. Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus na terra, cheio do Espírito Santo, de conhecimento, com sabedoria, ele não pôde fazer obra até ser batizado e até ser homem maduro. Jesus não pôde. E as nossas crianças podem? Porque hoje tem pregador mirim, tem pastor mirim. Pode? Pode ou não pode? Segundo a Sagrada Escritura, não temos exemplo. Mas pastor, mas não está escrito que não pode. Mas não temos exemplo nem mandamento para pôr, meu filho. O que uma criança vai oferecer? O reino de Deus é uma coisa séria. João Batista também, ele se apresentou depois dos 30. Depois dos 30. Os apóstolos foram chamados, os anciões foram chamados depois dos 30, sacerdócio. Não tem criança no cenário, não tem criança nos mandamentos, não tem. Então por que põe? Porque não está seguindo a revelação, não está crendo à luz da Bíblia. Querem agradar os homens, mas também está escrito em Gálatas 1. Se eu ainda agrado os homens, não posso ser servo de Cristo. E agora, o que vamos fazer? Uma outra situação também, que a palavra de Deus não ensina, mas todo mundo está fazendo. E aí eu pergunto, mas tem problema fazer? Não tem? Diga-me você. Você vai no culto? Você vê milagre no culto? Você vê pessoas curadas de AIDS, de câncer no culto?
Você vê pessoas aleijadas se levantando no culto? Você vê morto ressuscitando? Não, não vai ver mesmo. Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 58, se não me falha a memória, ele foi na sua cidade e o povo não acreditou. Estavam enxertados de tantas outras coisas que não criam na verdade, criam em outras coisas, mas não na verdade. Então Jesus chegou lá e eles se escandalizaram de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer muitas coisas ali não. Quer ver? Olha o que está escrito. Mateus capítulo 13, deixa eu ver aqui, né? Versículo 58, diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Claro, estavam carregando uma religião no peito, no coração, e quando ouviu a verdade não concordava. Então Jesus não pode fazer milagre. Agora, o que ocorre nas igrejas? As igrejas aderiram a muitas coisas que não estão na Sagrada Escritura. Quer ver? Jesus agora ele pega e chama os apóstolos, ele dá uma ordem: a vocês receberam de graça, e vocês vão e dê de graça. E aí você lê todo o Evangelho, e Jesus tinha tesoureiro. Judas era tesoureiro de Jesus Cristo. As mulheres serviam Jesus com os seus bens. Mulheres. Mas Jesus não prega sobre dízimo, Jesus não prega sobre oferta. Você lê todo o Evangelho e você não vê Jesus falando de dízimo, traga dízimo, você não vê isso. Mas as pessoas entendiam a necessidade de Jesus, da necessidade dos apóstolos, e levavam lá, e dava oferta para Jesus. Tinha, né, Judas que cuidava da bolsa, está escrito, é verdade. Lucas fala sobre isso. Mas Jesus não prega, e hoje tem pregador que fica 1 hora, igreja que fica 1 hora pregando sobre dinheiro. E aí depois nós olhamos para a Sagrada Escritura e nós vemos que está escrito: ó, não preste culto a mamão. Culto a mamão é culto a dinheiro. Fica meia hora, 1 hora pregando, falando sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo. E ainda vem nos dar testemunho, um testemunho de 20 minutos, meia hora, para incentivar o povo a levar. Meu irmão, olha o que está escrito desde o início, quando Deus fala com Moisés: receba a oferta de quem cujo coração se mover voluntariamente. Olha o que Jesus ensina: se tiver nas tuas mãos a tua oferta, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não põe no altar não. A oferta é santa, deve ser entregada com santidade. Vai lá e se conserta primeiro, depois vem. Não vai colocando oferta não. Só que esses não fazem isso. Eles não querem saber de que maneira o povo está. Eles querem o dinheiro no altar. Eles querem o dinheiro. Eles levam o povo a se comprometer em vender casa, em vender carro, para dar o dinheiro, prometendo o que Deus não promete. O que Deus não promete. Prosperidade, tá? Mas Deus não prometeu? Prosperidade Deus prometeu. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Jesus falou: nunca vai faltar pobre. Por esses aí, e porque eles pregam, não vai ter pobre na igreja. Então, olha o que Jesus falou: não está pensando tudo igual. O mundo não vai entender que Jesus veio por causa dessas coisas. Então convém pregar 1 hora falando de dízimo, de oferta, se Jesus não fez? Uma outra coisa, convém o pregador cobrar para pregar, se Jesus disse: de graça você recebeu, de graça você dê. Ah, mas tem o custo da viagem. Meu filho, se Deus preparar, você vem. Se Deus não preparar, igual Paulo, tentou ir, Deus impediu, tentou ir, Deus impediu. Não era para ir. Ele não foi buscar recurso em homem não. Então veja bem uma coisa: pregadores que cobram para pregar, pregadores que cobram da igreja que está o levando para o colocar no hotel 5 estrelas, com água mineral, com certo tipo de frutas, tudo isso acontece. Esses nunca serviram a Jesus Cristo, nunca foram servos de Deus, nunca mesmo. Então quer dizer, são situações dentro da igreja. Como é que a igreja agora vai manifestar poder? O pregador vem e cobra 60 mil e leva embora num dia, 60 mil da igreja, 50 mil, 60 mil da igreja, do dízimo santo, puro do povo, que tem que ser distribuído de maneira que, se alguém tiver necessidade, ajudar a pessoa com uma água, com uma luz, com um alimento, com um aluguel. E aí, o que acontece?
Entendem? O que ocorre? Uma outra coisa. Teatro, dança, né, coreografia. Tudo isso, estão fazendo, mas nunca foi de Deus. Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. A igreja primitiva não fez isso. Por que agora pode? Pode, só não pode contar com os milagres de Deus. Está aí. Mas é porque não é tempo. Claro que é tempo. Claro que todo tempo de necessidade é tempo de providência. Todo tempo de clamor é tempo de milagre. Não acontece porque o povo está incrédulo. Acredita no evangelho que não é o evangelho. A pessoa vai de casa já premeditando o que quer ouvir. Eles não querem ser doutrinados. E vem esses fazendo da casa. Olha o que Jesus diz. Vocês estão fazendo da casa do meu pai casa o quê? Um covil de ladrões. Não é para vender nada na casa de Deus. A casa de Deus é chamada casa de oração. Vende CD, vende livro, vende aquilo. Não existia essas coisas. E aí, por que a igreja não vê milagre? Porque não estão pregando o evangelho. Jesus pregava de arrependimento. Olha, toda pregação é arrependimento e abençoando o povo. Arrependimento e ensinando o povo a interagir com o seu semelhante, a amar o seu próximo, a perdoar, a auxiliar. É essa a pregação de Jesus Cristo. Trazer à memória o povo a necessidade de um arrependimento genuíno. Olha como que Jesus pregava, olha como os discípulos pregavam e olha como estão pregando hoje. Leem uma palavra e distorcem tudo. Quer ver uma coisa? Os magos vieram do Oriente. Está escrito que eles vieram adorar. Eles dizem, cadê o rei dos judeus que é nascido? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Adorar é uma coisa, festejar é outra. Então, surgem pregadores dizendo, podemos festejar sim o Natal, porque os magos festejaram o Natal. Os magos não festejaram o Natal nada. Os magos adoraram o Filho de Deus. É uma coisa bem diferente. Não teve plateia, não teve ajuntamento, foi ali em particular, em segredo. E voltaram até por outro caminho para não anunciar aonde Jesus estava. Os magos não festejaram, eles adoraram. Primeiro eles se dispuseram, se sacrificaram em cruzar um deserto, em viajar muitos dias, e depois se prostraram ali e deram dádivas a Jesus. Não foi a outras pessoas. A Jesus. Os anjos não festejaram não. Festeja é uma coisa, adoração é outra. Eles adoraram a Deus o Pai por Jesus Cristo. Os anjos, os pastores contemplaram, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Não foi festejo. Festejo envolve festa. Não havia festa ali. Maria estava em dores de parto, meu filho. Maria estava triste lá no manjedoura. Nenhum lugar, numa pousada havia para ela. Era dia de alvoroço na cidade. Não tinha festa. Os anjos não festejaram, eles adoraram. Os pastores não festejaram. Eles adoraram, tremeram, testemunharam. Então alguns pegam o texto e dizem, festejaram. Então você pode festejar. Esse Natal aí não é para Cristo, nunca foi, é idólatra. Idólatra. Tem a terceira igreja do livro de Apocalipse, no capítulo 2, fala de Pérgamo. Ali tinha uma profeta que ensinava coisa errada. Os filhos de Deus se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Não é porque a pessoa se diz que é cristão. Nosso Cristo nunca foi nem será este que umas outras religiões adoram. Pendurado numa cruz. Nosso Cristo não está em cruz. Ele não permaneceu nem um dia inteiro na cruz. Ele ficou por umas horas, foi para o sepulcro, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e se encontra em um trono de glória. Esse Cristo do mundo é um, o nosso Cristo é outro. Ainda hoje o Cristo do mundo está morto. Tanto é que existe uma prática pagã, onde eles vão e beijam os pés do morto, do Cristo morto.
No terceiro dia, Maria foi buscar Jesus na sepultura. E o anjo disse: por que buscai os vivos, o vivo entre os mortos? Aquele que está vivo entre os mortos, porque ele não está aqui, ele ressuscitou. E por que ainda hoje pessoas beijam os pés do morto? Porque para eles Cristo é aquele. Então, eles festejam. Nós não. Nosso Cristo está no trono de glória, à direita de Deus, sentado, reinando. Glória, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então alguns falam: pode comer esse panetone. Não pode não. Lê lá Apocalipse capítulo 2 e 3, lê lá para você ver. O povo de Deus nunca comeu de comida levada para os orixás, para que banda, umbanda, não. Mas o povo de Deus ainda quer comer comida de São João, São Pedro. Ah, mas não tem problema comer. Claro que tem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de uma comida, meu filho. Israel morreu mais de 20 mil pessoas por causa da comida de Balaque lá, oferecida aos deuses. Jeremias foi orar e Deus disse: não ora não, olha o que eles estão fazendo. Queimando madeira, fazendo fogueira, queimando madeira, fazendo bolo para a rainha do céu, provocando a ira. Não ora por eles, não quero nem ouvir comida. 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, o que eles sacrificam não é a Deus, é aos demônios, comida. E panetone faz parte dessas comidas. O ovo de Páscoa faz parte dessas comidas. Essa é a verdade. A Páscoa da Bíblia não tem nada a ver com a Páscoa do mundo, é diferente. O Cristo da Bíblia não tem nada a ver com o Cristo do mundo. Ele é Espírito. Importa que venhamos adorá-lo agora em Espírito e verdade. Ele está aí no céu de glória. Ele está conosco aqui em Espírito. Então não se mete nessas coisas. Ah, mas pode, não pode. Nunca pôde. E o problema é que a igreja tem aceitado essas coisas e não tem manifestação de Deus no meio do culto. É por causa dessas coisas. Então, esse canal está para tratar dessas coisas. É várias coisinhas que estão acontecendo que Deus não agrada. Então, olha, coreografia: ah, mas Miriam dançou depois de um livramento no deserto. Não foi num culto. Para aprender a cultuar, vai lá e lê Levítico do capítulo 1 ao 7. Ah, mas mudou. Mudou? Deus não muda. Mudou porque Jesus é o sacrifício perfeito, mas a forma de adoração não muda não. Temos que ter reverência. É diferente. Ah, Davi dançou, mas não foi no templo, foi no culto. Foi no transporte da arca. É diferente também, vamos entender essas coisas. Cada lugar é um lugar. Vê que Moisés, ele andava ali, mas quando ele chegava na presença de Deus, ele se curvava. Ele falava com Deus, ele estava com ele em todo canto, mas quando ele entrava na tenda, ele se encurvava, ele se ajoelhava, ele ficava com o rosto em pó. Mas não é amigo de Deus, não viu Deus? Claro, ouviu Deus? Claro, mas o momento é diferente. O momento é outro. Igreja, vamos temer a Deus e crer segundo o que está escrito aqui. Segundo, amém? Esta é a palavra desta tarde de sábado, amém? Dia 3 de dezembro, segundo a graça de Deus, de 2016. Mas vamos voltar com muitos outros textos bíblicos. E como não temos interesse pessoal, claro que vamos ferir alguns dos interessados que se interessam em outras coisas, amém? Então, para estar finalizando, não se cobra para louvar, não se cobra para pregar, não se vende nada em igreja, criança não prega. Em culto não, criança fala de Jesus no colégio, para o coleguinha em casa, porque você vai inculcando. Mas culto, altar é lugar de sacerdote, amém? E a sacerdote ungido, claro, toda igreja é sacerdotal, né? É um povo sacerdotal. Mas para estar no altar é o sacerdote ungido, separado para isso, e criança ainda não pode. Ah, quem quer pôr, põe, quem quer pôr. A pastora tem, nas escrituras também não tem. Ah, mas estão forçando o texto. Desde que force, mas não existe, né? Nós sabemos disso, está escrito, não tem como mudar. Louvado seja Deus. Quem crê segundo as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Bendito seja o nome do Senhor, que a paz seja com todos. Até mais.